Bom dia! Para o vídeo de hoje vamos falar aqui um pouco sobre este inversor GridTie, que é um GTIL 2000, que neste caso está com uma falha, tem um erro de grid error, quer dizer que não consegue ligar à rede de corrente alterna, rede AC. Vamos ver como é que se trata disso. Temos então aqui o inversor GTIL 2000, neste caso ainda está desligado da entrada de corrente alterna, corrente AC. Temos aqui uma bateria que vai servir para testes, para simular a entrada DC. O lado do negativo já está ligado ao inversor, bem como o positivo, mas o positivo, para quem já ligou baterias diretamente ao inversor destes, sabe que ao fazer a ligação saltam faíscas porque internamente tem um conjunto de condensadores que puxam a energia instantaneamente, provocando um curto-circuito inicial. Então, neste caso, o positivo vai passar por um disjuntor, que ainda está desativado. Tem um bypass que passa através de uma resistência de 5 watts 100 ohms, que passa também por um interruptor de pressão momentâneo. Ao pressionar o interruptor, ativa-se a pré-carga e daí passa para a entrada do inversor. Isto obviamente é uma montagem apenas para testes. Para fazer a ligação da corrente alterna, para ativar o inversor. Para se fazerem os testes com o inversor ligado na parte AC, sem a parte DC ainda, vamos aqui à parte dos menus, à programação, ok, desativa-se aqui o modo limite, está desativado, e baixei aqui a potência para 100 watts, para poder fazer testes com a bateria sem haver demasiada descarga. E vamos aqui à saída, Save Settings Yes, ok, e Power View, ok. Como podemos ver, está a fazer a queixa de que tem a tensão muito baixa de entrada, na parte DC. Vamos então fazer a ativação da bateria. Vou pressionar este interruptor durante 3 segundos e enquanto está pressionado, ligar o disjuntor. E vamos ver a energia aumentar aqui no aparelho. Vamos ver agora a pré-carga. Carreguei no botão. 1, 2, 3 segundos. Ativar o disjuntor. E temos a tensão DC no aparelho. E aqui temos o Grid Error, que é o que vamos tratar neste vídeo. Quando temos este Grid Error, também não acende um LED azul dentro do aparelho. Vamos então desativar a entrada DC, bem como a ligação AC. E passemos já à desmontagem do aparelho. Desligar as ligações DC. E desaparafusar estes 4 parafusos. Aqui também. E no outro topo também. Aqui em baixo. Tem mais 4 parafusos. 1, 2, 3, 4. Para retirar a tampa superior azul.
Aqui temos a nossa assistente, que chegou, entretanto. Ela vai averiguar se o aparelho está em condições. É, gatinha. Para baixo. Opa. Retirados os 8 parafusos, a tampa liberta-se, por vezes com um pouco de custo, mas vai saindo. Não se pode puxar com força porque tem uma ficha, um cabo de ligação do visor LCD àquela placa. Podemos pousar isto aqui, que ela segura-se. Este é o modelo Sun 2000 G2, versão 5.6, com data de fabrico 2018, 8/27. E aqui vamos ver a parte interior do aparelho, em que a secção que nos importa está aqui neste cantinho, nesta parte. Para poder trabalhar melhor nesta parte, vai ser necessário soltar esta chapa que contém as duas ventoinhas. Tem 2 parafusos que seguram aqui por baixo, na parte que tem o dissipador. Vamos soltar aquela ficha do visor. Vamos virar o inversor e aqui por baixo encontramos 2 parafusos, aqui, um deste lado e o outro mais abaixo, vamos retirar. E assim conseguimos ter melhor acesso a esta zona. Retirada a tampa das ventoinhas, temos então aqui o conjunto de resistências, que são R6, R7, R8 e R9, que são as resistências que teremos que mudar. Aqui podemos ver melhor que são as resistências R6, R7, R8 e R9, que normalmente falham. Precisam de ser as 4 resistências de resistência igual. E se uma delas sair um bocadinho fora do esquema, ou falhar, temos o erro da rede. Estas resistências poderiam ser retiradas com ferro de soldar, mas neste caso vou usar uma pistola de ar quente própria para componentes SMD. Aqui temos as 4 resistências removidas. Isto
comparando com o tamanho de um dedo, como se pode ver, são muito pequenas. Com um multímetro em leitura de resistências, o valor de cada uma é de 360 kΩ. Para substituir estas resistências, comprei umas novas. O tamanho é o 1206, o valor é de 360 K. Vêm assim nestas fitinhas. Podem comprá-las em lojas de eletrónica, AliExpress, eBay, etc. Vou retirar daqui 4. As novas resistências também têm valores semelhantes. Vamos colocá-las no sítio e ver como é que resulta. Eu adoro Mr. Caju. Queijo quentinho Queijo, e pãozinho. queijo. Não matem. Podem comer. Não quentinho. Quentinho, bom. Depois de substituir as resistências, volta-se a ligar a ficha do visor, LCD. Liga-se novamente a parte de potência DC e a ligação AC para ver como é que está a funcionar. E está a produzir sem erros. Problema resolvido. Na parte inferior também se pode ver que tem o LED azul aceso na placa. Aqui podemos ver o efeito da sincronização do aparelho com a rede. Vai acertando a frequência, altera a onda um bocadinho, até estabilizar. E só depois de acertar a frequência é que o aparelho começa a funcionar. Confirmado o funcionamento correto do equipamento, coloca-se um cartão por baixo e aplica-se uma camada protetora de revestimento para proteger as resistências
da umidade e do ambiente. Concluída a reparação, vai-se voltar a colocar os parafusos que seguram as ventoinhas no sítio, fecha-se a tampa novamente e colocam-se os parafusos de fixação nos topos. No final, vamos aqui novamente ao menu, à parte da programação. Podemos voltar a ativar o limitador e ajustar novamente a potência de saída do aparelho, que não recomendo que ultrapasse os 1500 watts por motivos de segurança do equipamento. E fica assim concluída a reparação, só falta fazer a instalação do aparelho para ficar tudo operacional. Espero que tenham gostado. No final façam sair e gravar as opções. Agora. Fui. Sim, mas tenho que vir aqui às definições porque eu limito a isto. É? Sim, agora tenho que escolher aqui para limitar. E é o interno. E aqui na potência também baixei isto para 100. E vou agora alterar isto. Não é este. É o de baixo. Aumentar o valor. Até chegar aos 1500 watts. Sair do menu, guardar as definições. Se tiverem uma indicação de valor negativo pela pinça perimétrica, podem precisar de trocar a ficha na tomada, tirar a ficha, rodá-la a 180 graus e voltar a inserir. Ok, não tem erros. E agora vai começar a produzir. Não demora a pensar isso. E vai ele. Já vi. Operacional. Este inversor está ligado ao quadro elétrico com uma pinça perimétrica para poder medir o consumo da casa e, como podemos ver aqui, apenas faz produção suficiente para cobrir o consumo que a casa precisa. Obrigado, espero que tenham sorte na vossa reparação e até à próxima!